Olá, queridos e queridas estudantes, tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo em paz com vocês? Eu espero que sim. Eu sou o professor Washington Lopes e hoje nós vamos juntos para mais uma aula de Ciências Humanas com foco no componente curricular História. Essa aula é direcionada para os estudantes dos terceiros anos, dos anos iniciais do ensino fundamental. Bom, vamos juntos e juntas para mais um momento de aprendizagem, mais um momento de reflexão, mais um momento de construção de conhecimento. Vamos lá, Chaminézinho, tamo junto, vamos nessa? Ele disse que sim, então simbora. O tema da aula de hoje é as linhas do tempo e suas finalidades. Já ouviram falar em linha do tempo? Professor, o que é uma linha do tempo? Não é uma linha que fica no relógio assim, não, pendurando no relógio não, tá? Linha do tempo é um instrumento usado para a gente poder aí, marcar a passagem do tempo, mas de uma forma muito específica. E aí eu vou, marcar não, registrar a passagem do tempo de uma forma muito específica e a gente vai estudar um pouquinho sobre isso hoje, tá? Se você nunca ouviu falar em linha do tempo, fica atento, fica atenta, vamos juntos e juntas que hoje você vai aprender um pouquinho sobre isso. Vou trazer alguns exemplos também. Bom, antes disso, vamos então para relembrar o desafio da aula passada. Qual foi o desafio? Que tal pesquisar algum registro de memória no teu bairro? Vocês lembram que na aula anterior a gente estava falando sobre registro de memória e como isso estava representado na nossa cidade? E aí eu deixei como desafio, você identificar algum registro de memória, ou seja, algum fato da história da tua cidade, nesse caso do teu bairro, tá? E aí você fazer um registro com uma foto, com um vídeo, escrever, mandar para a gente, ok? Conseguiu fazer? Fez o desafio? Façam, meninos e meninas, o desafio. Sempre que possível, chama a mamãe, chama papai, chama teu primo, tua prima, o vizinho, a vizinha, algum colega, para fazer o desafio com você, se der, tá? Os desafios ajudam você a entender melhor o que a gente está vendo aqui na aula e os desafios ajudam você a aprender melhor o que a tua professora ou o teu professor está fazendo com você, está tentando te ensinar em sala de aula, ok? Façam os desafios. Bom, qual é o objetivo então da aula de hoje, já que a gente está falando de linha do tempo? É entender o que é uma linha do tempo, tá? E eu já comecei a explicar mais ou menos o que é uma linha do tempo e também a sua finalidade, ou seja, o que é uma linha do tempo e para que ela serve, ok? Atenção, meninos e meninas. Bom, o que é uma linha do tempo? O que é mesmo uma linha do tempo? 5 segundos para vocês pensarem aí, tá? Para pensar, linha do tempo, o que será que isso quer dizer? Eu já disse que não é uma linha, hein, Chaminézinho? Fica de olho aí, hein? Não é uma linha que segura o tempo, tá? Não é isso. Quando a gente fala linha do tempo, a gente não está falando do objeto linha mesmo, não. Estamos falando aí de uma ideia, tá? Representando uma ideia que serve para a gente, como eu já disse, marcar, né? A registrar momentos de alguma história, de alguma pessoa, de algum lugar. Então, o que é uma linha do tempo? Como eu acabei de explicar, ela serve para isso, para marcar, registrar acontecimentos sobre um assunto, sobre um lugar, sobre uma pessoa ou diversos momentos relacionados a um tema ou alguma informação histórica, tá? Sobre uma pessoa, sobre um lugar, sobre diversas coisas. Bom, e ela serve para isso. E aí eu vou trazer para vocês então alguns exemplos, tá? Alguns exemplos de linhas do tempo, como se formatam. Existem diversas formas de fazer. Eu trouxe aqui para vocês alguns que são mais comuns, para que a gente possa entender que a linha do tempo serve para marcar os principais fatos e acontecimentos organizados em sequência cronológica. O que isso quer dizer, professor? A linha do tempo ela vai ser feita para marcar, como eu já disse, tá? Fatos e sequências numa ordem cronológica, ou seja, do fato mais antigo vindo pelos fatos que aconteceram em seguida até o mais atual ou dentro de um determinado recorte. Então, por exemplo, a gente pode fazer uma linha do tempo contando, as pessoas importantes da história da nossa cidade. E aí colocar a primeira pessoa, segunda, terceira, enfim, até o dia de hoje, ou, por exemplo, as pessoas mais importantes no período de construção do nosso município. Então, você coloca lá quem foi a pessoa, em que ano ela nasceu, ou em que ano ela se destacou, se tornou importante, e faz um breve resumo. Existem diversas formas de fazer, tá? Mas é sempre numa lógica cronológica, ou seja, numa lógica de passagem do tempo, respeitando o primeiro, o momento que veio depois, o momento que veio depois, e depois. Ok? Bom, então vamos para esses exemplos finalmente, né?
aqui você vê um exemplo de linha do tempo, onde a gente tem, percebam que começa, meninos e meninas, em 1980 e termina em atual. O último momento aqui é o momento atual, mas passa 1980, 1981, 2011, 2015 e 2016. Nesse exemplo de linha do tempo, a gente tem a sequência cronológica, ou seja, a passagem do tempo. A gente tem ícones que representam o que cada texto que está embaixo do ícone está dizendo. Então, cada texto está explicando o que tem a ver com aquele momento. 1980 tem um ícone, um textinho. 1981, um ícone, ou seja, uma imagem, né? E um textinho. E assim sucessivamente. Vamos para outro exemplo de linha do tempo. Olha aqui, nesse exemplo de linha do tempo, inclusive, quem lembra na nossa aula inaugural, na primeira aula, a gente usou esse exemplo aqui, junto com imagens também, falando da história de surgimento, né, de começo da nossa cidade, da cidade do Paulista. Então, aqui a gente tem novamente 1980, 1971, 2011, 2015, 2016, só que dessa vez a gente tem o ano de cada momento, de cada fato histórico, dentro do retângulozinho, e embaixo a gente no primeiro tem o que aconteceu, né, um resumo. No segundo a gente tem o que aconteceu na parte de cima. Aí o terceiro vem embaixo de novo, o quarto vem em cima de novo, o quinto vem embaixo de novo e o último, que é o período atual, vem em cima. E aí, vocês percebem a diferença desse para esse? Os dois são linhas do tempo, tá? Os dois estão aí trazendo informações dentro de momentos históricos, marcando que momento no tempo foi esse, que ano, por exemplo, foi esse. Outro exemplo, esse aqui, a gente tem os anos, percebam, a gente tem as informações de cada ano, só que o formato é diferente, tá vendo? Ele sobe, vem para cá, depois sobe novamente, mas ele começa em 1981 e vem até o tempo atual. Estão vendo que é uma outra forma de linha do tempo. E tem uma última que é muito comum também, muito usada, as pessoas usam muito, essa daqui. Por quê? Porque ela tem o ano em que aconteceu o fato histórico, tem uma breve descrição do fato e tem uma imagem ilustrando, representando. Então, esse formato de linha do tempo é muito comum porque ele é muito mais didático. O que é isso, professor? Ele é mais fácil de ser explicado, as pessoas conseguem perceber melhor o que é que está sendo trazido. Percebam que o ano está bem grandão e numa cor bem chamativa, numa cor bem viva, numa cor quente, não é? Bem forte. Depois vem o texto, que é curto, é pequenininho, para explicar de forma bem clara e bem direta o que precisa ser explicado, e uma imagem que ajuda quem está lendo a entender tudo junto, aí, a entender melhor o que está querendo ser passado. Então, esse é um exemplo muito comum de linha do tempo. Sabia que vocês podem fazer uma linha do tempo? E a linha do tempo, ela pode se referir a um acontecimento histórico, a diversos acontecimentos históricos, ela pode se referir a um lugar, pode se referir a um povo, pode se referir a uma pessoa, tá? Então, a linha do tempo, ela pode trazer essas várias possibilidades. E você, inclusive, pode fazer uma linha do tempo da sua vida, ou uma linha do tempo da história da sua família, destacando os momentos mais importantes para a família. Se for uma linha do tempo sobre você enquanto pessoa, individualmente, você pode fazer também uma linha do tempo falando, por exemplo, os momentos mais marcantes da tua vida, ou uma linha do tempo falando do teu crescimento com os momentos mais marcantes da tua vida. Enfim, existem diversas possibilidades. E por que a linha do tempo é importante? Exatamente por isso. Porque na linha do tempo, você resgata a história, você registra a história e você organiza a história de uma pessoa, de um grupo, de um lugar, enfim, de maneira sequencial, lógica, organizada. E aí, quem tem acesso a essa linha do tempo consegue entender, por exemplo, um pouquinho ou muito, dependendo do tamanho da linha do tempo, da história dessa pessoa, desse grupo, desse lugar, enfim. Ok? E aí, curtiram a aula de hoje? Gostaram? Chaminézinho, tamo juntos? Gostou da aula de hoje? Vocês não ouviram, mas eu ouvi. Ele disse que sim, tá? Vocês ouviram também? Ele disse que sim, curtiu. O Chaminézinho está sempre junto com a gente. Está sempre curtindo tudo. Então, espero que tenham gostado, mas antes de a gente terminar, atenção! Tchan, 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 tchan. Que tal você construir uma linha do tempo da tua vida? Eu já disse que isso é possível.
Dá para fazer. Vocês viram alguns exemplos. Volta essa aula depois, assiste, vai na internet se você tiver acesso com a sua mamãe, com o seu papai, ou então volta essa aula aqui, como eu já falei, vê lá os exemplos, escolhe um e faz uma linha do tempo da tua vida. Não precisa ser muito longa, muito grandona, mas com os momentos mais importantes da tua vida, desde o momento que você nasceu até o dia de hoje. Ok? Desafio lançado. Vamos lá. Opa, volta aqui. Para concluir, então, uma mensagem para vocês. Toda história é importante. Toda a história do país é importante, a história da cidade, a história do teu bairro, a tua história também é importante, tá? Então, valoriza a tua história, valorize a sua vida, valorize você, valorize as pessoas que estão próximas a você, valorize todo mundo, seja feliz e até a próxima. Tchau, tchau.